Vamos nos colocar de pé agora, em nome do Senhor Jesus, para darmos início a esse culto para Deus. Agora, nós temos que nos esforçar neste momento e manter a nossa mente focada naquilo que nós vamos fazer. Amém? Senhor nosso Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nesta noite, Senhor, de coração te glorificar e te exaltar. Que essa noite seja uma noite especial, Senhor, para ti. Que o Senhor extraia de nós o melhor, a melhor adoração, o melhor louvor de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, queridos. A paz do Senhor Jesus, queridos. Glória a Jesus. Salmo 121 diz assim: levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Nesta noite, querido, eu convido você a acalmar o seu coração. Esta noite eu convido você a se alegrar conosco, louvando ao Senhor e bendizendo, porque Ele cuida de nós, pois Ele tem preparado algo maravilhoso para nós. Amém? Eu convido você a abrir seu coração. Eu convido você nessa noite a louvar ao Senhor com toda a intensidade, pois o Senhor, Ele cuida de você. Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família. O Senhor cuida dos seus negócios. O Senhor cuida dos seus sonhos. Amém? Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, dê um abraço bem forte no teu irmão aí que está do teu lado. Dê uma paz do Senhor a ele, com alegria, com um sorriso no rosto. Glória a Deus. Deus é maravilhoso e Ele está aqui neste lugar para te abençoar. Glória a Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. É a melhor notícia que você já pôde receber dos últimos tempos. É a notícia de que o Deus do impossível está aqui para realizar o impossível na sua vida. Aquilo que você imagina impossível, em nome de Jesus, vai se concretizar. O gigante que estiver à sua frente, em nome de Jesus, hoje você vai derrubar ele, em nome de Jesus. Aquilo que você imagina impossível, aquilo que você imagina que não pode acontecer na sua vida, vai acontecer em nome de Jesus, se você acreditar no Senhor Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a meditar, começasse a imaginar aquilo que é impossível na sua vida, aquilo que é impossível de acontecer. Talvez seja a salvação, talvez seja a transformação, talvez seja a cura. Aquilo que você imagina ser impossível vai acontecer na sua vida, porque o Deus do impossível está neste lugar, querido. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, está neste lugar, querido. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro. O meu socorro vem dos céus. O meu socorro vem de Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que te criou para viver o melhor de Deus nessa terra. Aleluia, Jesus. Quando tudo diz que não, declare. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Escute a voz do Senhor nesta noite. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, você não está sozinho, olha. sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem se frustrar.
meu favor, Senhor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível estar aqui. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, declare. Quando tudo diz que não, A tua voz, Senhor. tua voz me encoraja a prosseguir. Me ajuda, Deus, a prosseguir, Senhor. Quando tudo diz que Ou não, parece ou parece que o mar não vai se abrir. eu sei. Sei que não estou só, e o que dizem Aleluia. sobre mim Não pode se frustrar. Venha, Senhor. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Levante as suas mãos. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível, declare. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. O Deus do impossível. Aleluia, queridos, mesmo em minhas lutas, mesmo em minhas dificuldades, o Deus do impossível está neste lugar para realizar o impossível na sua vida. Eu não sei qual foi a maneira que você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual o estado da sua vida, qual a tua necessidade, mas eu sei que o Deus do impossível está neste lugar, querido. O Deus do impossível está realizando o impossível na sua vida. Basta você crer, basta você ter fé, basta você levantar os seus olhos para os montes e confiar no Senhor, que o impossível vai acontecer na sua vida. Se você acredita e tem fé, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Se você pode, dê um glória a Deus bem forte ao Senhor Jesus. Aquele que era, aquele que é, aquele que está aqui, aquele que vai operar um milagre nas nossas vidas. Aleluia, Senhor, aplauda bem forte, aplauda bem forte, aplauda bem forte ao Jesus. Deus do impossível. Aleluia, Senhor, Tu és o Deus do impossível, Deus. Aleluia. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor, que diz, o hino que diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Querido, eu não sei qual é o estado do teu coração nesta noite. Eu não sei qual é, mas o Senhor conhece. Se houver alguma sujeira dentro do teu coração, dentro da tua mente, em nome de Jesus, deixa o Senhor purificar a tua mente.
Deixa o Senhor purificar o teu coração nessa noite, para que haja pureza, para que haja alegria dentro do teu coração, dentro da tua alma. Aleluia. Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova. E renova, um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus. Declare mais uma vez. Cria em mim, ó Deus, As palmas louvam ao Senhor. cria em mim, ó Deus, Um coração puro. Aleluia, Senhor. E renova. E renova, um espírito inabalável. Não retire de nós, Senhor, Não retire de nós o teu Espírito. Não retire, Senhor, Não retire de nós o teu Espírito, Deus. Aleluia, Senhor. Quero aprender com os meus erros. Declare. Quero aprender com os meus erros E não mais. e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Declare, eu quero ser. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, Senhor. Purifica o nosso coração nessa noite, Deus. Cria em mim, ó Deus. Declare. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova. E renova, um espírito inabalável. Não retire de nós Não retire de nós o teu Espírito, Senhor. Aleluia, Deus. Não retire de nós o teu Espírito, Deus. Não retire de nós o teu espírito. Eu quero aprender com os meus erros. Declare. Quero aprender com os meus erros E não mais. e não mais cometê-los. Eu sei. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem A igreja declara. Eu quero ser. eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração. Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Se você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Nós queremos ser, Senhor. Nós queremos ter um coração puro diante da tua presença, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com o hino que diz: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Se você já conhece a Jesus, eu gostaria que você cantasse esse louvor com um sorriso no rosto. Porque quem conhece a Jesus é feliz. Amém? E a felicidade é demonstrada através de um sorriso, através da alegria que você expressa a Jesus. Vamos lá? A alegria está no coração de quem? Quem já conhece a Jesus, Aleluia. a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Aleluia, Jesus. aleluia, aleluia, alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, queridos. Existe uma parte nesse hino que diz assim, ó: posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Vamos lá? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, assim ó. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia, declare. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Agora, existe uma outra parte que diz assim, ó: Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Vamos lá. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Querido, pise na tropa em nome de Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia, Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Do começo, vamos lá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Obrigado, Deus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos pisar na tropa, vamos lá. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia, vamos lá. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Cristo é, declare. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia. Se você é feliz, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. E se você é feliz, dê um glória a Deus bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado pela felicidade que o Senhor nos dá, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, nós te amamos, Senhor. Aleluia. Pise na tropa nesta noite e seja feliz, em nome de Jesus. Ainda que a figueira. Glória a Deus. Tu és, vamos lá? Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu Aleluia, Jesus, eu encontro salvação. Ainda que a figueira declare. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, aleluia, nos Senhor, campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Vamos nos alegrar na presença do Senhor nessa noite. Mesmo em meia tribulação, mesmo em meia guerra, vamos nos alegrar na presença do Senhor. Tu és Minha porção, Tu és
Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Nós nos alegramos contigo, Senhor, porque contigo nós podemos saltar muralhas, contigo nós somos mais que vencedores, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Ainda declare. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Querido, dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus mais uma vez. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós cantamos esse hino, mas aí vem o será. Será que realmente nós vamos adorar o Senhor mesmo nas dificuldades? Será que mesmo se não der o fruto na videira, será que nós vamos adorar o Senhor Jesus? Será que mesmo quando faltar o alimento dentro da nossa casa, nós vamos adorar o Senhor Jesus? Será que quando um amigo teu, talvez dentro da igreja, te trair, será que você vai continuar adorando o Senhor Jesus? É o será. Esse hino é lindo. É lindo nós adorarmos ao Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto. Mesmo assim eu adoro ao Senhor Jesus. Mas, mesmo assim você realmente adora ao Senhor Jesus? Será que nós realmente adoramos ao Senhor, mesmo em as dificuldades? Eu acredito que sim, porque eu tenho certeza que existem pessoas passando por dificuldades e está aqui adorando ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui passando por necessidades e está adorando ao Senhor Jesus. Mas e você, que talvez futuramente você vai receber uma traição de um amigo seu, será que você ainda vai continuar adorando ao Senhor Jesus? Que você tenha o foco especialmente no Senhor Jesus. Mesmo que as pessoas falem mal de você, tenha o foco no Senhor Jesus. Isso não serve só para você, isso serve para mim. Porque às vezes nós falamos, nós temos uma responsabilidade de falar com vocês, mas nós temos que seguir aquilo que nós falamos também. Aquilo que eu falei para vocês, dos amigos que podem trair você, dos teus pais que talvez te deixaram, continue adorando ao Senhor Jesus. Eu também vou continuar e vou me esforçar para adorar o nome do Senhor Jesus. Sabe, é difícil às vezes nós chegarmos aqui um dia conturbado, talvez você passou um dia difícil no teu trabalho. Isso já é uma luta, mas também já é uma vitória você estar aqui nesta noite. Já é uma conquista você estar aqui nesta noite. O Senhor está vendo o teu esforço. O Senhor está te abençoando nesta noite. Ele está com as mãos estendidas sobre as suas vidas. Ele está pronto a dar a bênção para a sua vida. Basta você abrir o teu coração. E mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, adore ao Senhor Jesus. Adore ao Senhor Jesus. E neste momento, com alegria e com obediência, nós vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor Jesus. Eu gostaria que você pegasse seu dízimo, a sua oferta, para que nós possamos dizimar na casa de Deus. O presbítero Gilmar estará orando. A paz do Senhor, vamos orar então. Senhor Deus, os irmãos estarão recolhendo as ofertas, os dízimos, que o Senhor possa continuar abençoando a todos aqui que estão dizimando, que estão ofertando, de uma maneira especial aquele que está aqui dentro com a vontade imensa de participar dos dízimos, das ofertas, e não está conseguindo, precisa de uma porta aberta, Senhor.
Que o Senhor possa estar abençoando essa pessoa, essa família também, com suprimento em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu fico feliz porque semana passada estava tudo apagado. E mesmo assim nós adoramos o Senhor Jesus. Estávamos sem energia, estávamos sem o som dos instrumentos. Dê valor a essa luz, dê valor aos instrumentos nessa noite. E dando valor, gostaria que você aplaudisse o Senhor Jesus nos hinos. Eu gostaria que você se alegrasse na presença de Deus, porque nós estávamos na escuridão, mas o Senhor estava nos guiando em meio à escuridão. Nós pregamos, nós cantamos aqui naquela noite, e foi uma bênção. E nessa noite, mesmo com essas luzes acesas, com esses músicos abençoados, com esse som abençoado que o Senhor nos dá, vai continuar sendo uma bênção este culto. Quem crê, dê um amém bem forte. Está bem fraco. Quem crê, dê um amém bem forte. Mais uma vez. Quem crê, dê um amém bem forte. Glória a Deus. Aleluia. E mais uma coisa. Nós vamos cantar um hino que diz novos céus e nova terra. É aquilo que nós vamos viver, querido. Aqui nesse mundo é tudo passageiro. É tudo ilusão. Lá no céu não. Lá no céu é verdadeiro. Novos céus e nova terra, ruas de ouro, muros de cristais, alegria, felicidade o tempo inteiro, é o que nós vamos viver no céu. Aleluia. Novos céus, declare. Novos céus e nova terra, eu sei que hei de ver. Contemplar a tua face, Contemplar a tua face, eternamente ao teu lado, eu vou viver. novos céus, declare novos céus. Novos céus e nova terra, eu sei que hei de ver. Contemplar a tua face, eternamente ao teu lado, Eu vou viver. eu vou viver. Declare andar. Andar pelas ruas de ouro e de cristal, adorar o teu nome, Jesus. Novas vestes de ter e teu abraço, então os receber. Por ter sido fiel até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Novos céus e nova terra, declare. Novos céus e nova terra, Eu sei. eu sei que hei de ver. Contemplar. A tua face, eternamente ao teu lado, Eu vou viver. eu vou viver. Andar. Declare. Andar pelas ruas de ouro e de cristal, adorar o teu nome, Jesus. Novas vestes hei de ter e teu abraço, então vou receber. Por ter sido fiel, andar pelas ruas de ouro e de cristal, adorar o teu nome, Jesus. Novas vestes hei de ter e teu abraço, então vou receber. Por ter sido fiel até o fim. Por ter sido fiel. Declare. Por ter sido fiel até o fim. Por ter sido fiel. Declare. Por ter sido fiel até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. Querido, vale a pena ser fiel. Continue sendo fiel ao Senhor Jesus, que Ele será fiel à tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o bom culto. Aleluia. Graças a Deus estamos aqui nesta noite com uma maravilha que é a palavra de Deus. O maior argumento do cristianismo é um coração transformado. E como que se consegue um coração transformado? O que é o novo nascimento? É simplesmente conhecer a palavra de Deus e praticar. Quem conhece a palavra de Deus e a pratica, ele tem um novo nascimento. Ele tem o coração transformado. Então é conhecer a palavra de Deus
e praticá-la. Produza ela a dor que produzir, produza ela o prazer que produzir. É assim que funciona. Amém? Então nós temos aqui a Rafaela Rodrigues, a visitante. Onde está a Rafaela? Olha, um pouquinho, fica de pé um pouquinho, por favor. Rafaela, rapidinho. Eu pediria jovens que estivessem perto dela, dessem um abraço nela de boa-vinda. Graças a Deus. E assim nós vamos continuar o nosso culto. Enquanto ela recebe os abraços lá, passaremos a palavra agora para o pastor Gessivaldo Gomes Rebouças, que será o instrumento do Espírito Santo nesta noite, para a glorificação de Deus. É bom estar contigo, pastor. Isso mesmo. Deus abençoe o presbítero Gilmar. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos juntos na presença de Deus, depois de um momento de adoração ao Senhor. O Abner frisou aqui, eu não sei como foi o seu dia, como que você entrou aqui. Olha, eu só quero saber como é que você está de agora em diante. Porque nós já tivemos tempo para quebrantamento, para abrir o coração para Jesus. Eu sou um crente pentecostal, renovado. Uma coisa que eu não gosto é de forçar as pessoas a ficar dando glória a Deus. É gostoso quando é espontâneo. E começar a ouvir o glória a Deus ali, um aleluia ali, um maranata lá, um Ebenezer ali, um amém, misturar tudo e ser uma coisa santa em Jesus. Está começando. Está começando. Rapaz, existe um momento para a gente fazer um silêncio, é ouvir a palavra de Deus. Porque Deus vai falar, a gente vai ouvir. Mas fora isso, é dar glória a Deus, é aleluia, espontaneamente. Não, estou com calor. Olha, a minha esperança, às vezes eu digo para o meu filho, que ele diz, pai, está muito quente. Eu falei, rapaz, a minha alegria é que eu não vou para o inferno. Quente é lá. Nós vamos para o céu, rapaz. Louvar Jesus e vamos para o céu. E vamos que vamos. Então, com calor, sem calor, bendito seja Deus. Venham as crianças, por favor. Ou até rimou. Com calor, sem calor, venham as crianças, por favor. Até rimou. João Vitor, soldado. Olha aqui, meu irmão, meu amigo. Olha, dona Heloísa. Olha só, menino bonito. Meu Deus, como esses meninos são bonitos. Eu fiquei uns dias sem ver o rosto desse menino, mas eles são bonitos demais, olha aí. Não é? Você não é bonito? Não é bonito? Eu sei que você é. E esses dois aqui também são bonitos? São meus netos também. São bonitos igual os outros. Olha que coisa linda. Vamos orar? Levante a sua mão, por favor. Nós te louvamos, Senhor, agradecidos por este momento maravilhoso na tua presença. Senhor, queremos agradecer por esta família. As crianças fazem parte desta família. Muito obrigado pela vida dos pais, dos professores, os monitores que serão usados agora, Senhor, para ministrar a tua palavra às crianças. Em nome de Jesus, amém. Devagar, sem correr, vamos lá com as tias, tá bem? Eu não sei quais serão as tias, onde é que estão as tias, ou os tios, mas eles já sabem o caminho, estão indo. Agora, pega a sua Bíblia, por gentileza.
o Abner, sem saber de nada, ele falou uma coisa, cantou um hino, que não combinamos. O homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser segundo um homem segundo o coração de Deus. É este o seu desejo? É por isso que você está aqui nessa noite? Você acredita nisso? Está disposto a ser o homem de Deus e a mulher de Deus? Está disposto a ser o homem de Deus e a mulher de Deus? Agora eu quero que você olhe para mim. Não deixe que ninguém tire os seus olhos do púlpito, tá bem? Se alguém tirar, você não permita. Agora sou eu e Deus. Deus e eu. E acabou. Deus vai falar. E eu quero ouvir para entender. Querido Senhor, caia por terra toda e qualquer divergência, que no encontro da tua vontade com as nossas opiniões prevaleça a tua vontade, Senhor, porque os teus caminhos são mais altos do que os nossos, os teus pensamentos são mais altos do que os nossos. Por isso não permita que nenhum de nós vacile neste momento, colocando cada um de nós acima do Senhor. Não permita isso. E que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoamos o teu povo. Amém. O homem segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, eu entendo que um homem segundo o coração de Deus, ele deve ser moldado, dominado pela palavra de Deus. A palavra. Irmãos, existem momentos na nossa vida que nós podemos encaixar determinadas coisas. Mas existem momentos que nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Na íntegra. Não é mais ou menos, não. A palavra de Deus, ela é a autoridade máxima, não tem concessão. Não existe negociação. Ou é ou não é. Ela corta. Ela separa. A palavra de Deus, ela causa até separação. Não porque ela separa, mas porque alguns aceitam, outros rejeitam. Uns têm uma opinião, outros têm outra. Eu não entendo que nenhuma pessoa tem uma formação espiritual sem ter base na palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, investir na leitura. Você pode aproveitar o início do ano e investir no propósito de ler a Bíblia toda nesse ano. Porque se eu quero conhecer Deus, é Luiz de Camões que mesmo vai falar sobre ele? É a presidenta Dilma? Quem é que vai me falar sobre Deus? É o próprio Deus que vai se revelar. Olha, veja bem uma coisa. Você conhece Deus? Sim ou não? Vocês estão em cima do muro? Pode dizer sim se conhece. Não, se não conhece. É possível conhecer Deus? Sim. Na totalidade? Não. Porque eu não sou Deus, Ele é. Mas abra a sua Bíblia de princípio em 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 8.
Quem pode ler, por favor? Primeiro Coríntios 2:8 e o 9. E o 10, e o 10. Quem é que nos revela Deus? É o Espírito Santo. O Espírito conhece as coisas mais profundas de Deus. Então o que eu tenho que fazer? Estar em sintonia com o Espírito? O Espírito Santo. Porque é Ele que conhece o íntimo de Deus e revela Deus para a gente. O Espírito Santo, ele não testifica com a nossa alma. Não é não. Porque a alma, o Espírito Santo não pode testificar com a alma, porque a alma pode pecar. E se ela estiver em pecado, nós vamos ficar sem a comunicação do Espírito Santo com a gente. O que não peca na gente? É o Espírito. Então o Espírito Santo testifica com o espírito do homem, que não está contaminado. Está no corpo, mas não está contaminado. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito aquilo que somos de Deus, aquilo que temos de Deus e aquilo que Deus quer para nós. E o espírito do homem testifica com a alma do homem e produz segurança, paz, serenidade. Olha, quanto prejuízo nós temos em não proporcionar uma vida espiritual adequada com Deus. Porque Deus está fazendo, e eu posso não estar recebendo. E posso não estar recebendo, não é porque Deus não esteja fazendo, porque eu estou sendo displicente, eu não estou me cuidando, eu não estou me preparando para receber o que Deus preparou para aqueles que o amam, que o olho não viu e nem o ouvido ouviu. São coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu posso dizer, eu amo Deus. Eu amo Deus. Dizer é uma coisa, amar é outra. Porque Deus conhece os que amam. Deus não conhece os que falam que amam. Deus conhece os que amam na prática. Digam comigo. A palavra de Deus, ela expressa isso. Olha, Amós, capítulo 1, versículo 7. Se não me falha a memória. Deus é bom. Uma fortaleza na angústia. E conhece os que confiam nele. Deus conhece os que confiam nele. Quando o Salmo 101 diz que os olhos de Deus estão em toda a terra procurando aqueles que são fiéis, fiel é aquele que ama. Fiel é aquele que abre mão de determinadas situações e circunstâncias em prol de prevalecer a vontade de Deus na sua vida pessoal, familiar, profissional. Então o homem segundo o coração de Deus é um homem que se prepara. Por quê? Porque nós temos na palavra, porque nós temos que não só reter Deus para a gente, mas nós temos que permitir que outros conheçam Deus através da nossa vida. Mas como que eu vou falar sobre Deus se eu não conheço a palavra dele, se eu não domino a palavra dele pelo Espírito Santo? Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo 3:2. E alguém leia, por gentileza.
apto para ensinar. E quem ensina, a palavra de Deus está ensinando como que deve ser a postura de uma pessoa. A pessoa que vive na poligamia, por quê? Aquele que tem mais de uma mulher, ele não tem moral para fazer um casamento. Ele não tem moral para educar e orientar, aconselhar um casal, porque ele tem mais de uma mulher ou mais de um marido. Então, a Bíblia, ela nos ensina para não permitirmos que o diabo venha escorraçar Deus através da nossa vil maneira de viver em testemunho de vida. Então, se eu quero ensinar a palavra de Deus, e Deus quer que eu ensine, primeiro a palavra de Deus tem que fazer o efeito na minha vida. Ela tem que me curar, ela tem que tirar da minha vida aquilo que será antagônico a Deus, que irá lutar contra Deus. Mas também nós encontramos, por favor, as pessoas, o cristão, que além de pregar e ensinar, que deve ter a postura, como foi dito aqui, 1 Timóteo 3,2, mas eu gostaria que você lesse Tito, capítulo 1, versículo 9, Tito, mais à frente um pouquinho, Tito 1, 9, quem encontrar, leia, por favor. Então, uma pessoa que vai ensinar, uma pessoa que é segundo o coração de Deus, que vai pregar, ela tem que ter testemunho de vida. Porque não adianta a pessoa pregar só fazendo um discurso de um púlpito ou falando para as pessoas, e lá fora a pessoa confrontar a pessoa porque ela está fazendo algo errado. Na igreja ele tem um procedimento, fora da igreja ele tem outro. Então cai por terra a pregação que aquela pessoa fez. Vai afastar a pessoa de Deus. Se você que prega uma coisa não vive, não acredita aquilo que você pregou para mim, como é que eu vou aceitar esse Jesus? Se não presta para você, não presta para mim. Se ele fosse tão bom como você pregou, você iria respeitar, você iria amar, você iria abrir mão. Nós não temos condições de fingir que somos cristãos. O que a igreja tem que ter é paciência com as pessoas que estão tendo dificuldades para firmar espiritualmente. A igreja tem que ter paciência, porque ela não é dona de ninguém. A igreja existe para ajudar as pessoas a ir para o céu. Mas as pessoas têm que entenderem que a igreja, tendo paciência, não quer dizer, Jesus está voltando a qualquer momento, que ela não tenha que apressar os passos dela, apressar em ficar bem espiritualmente diante de Deus, porque a qualquer momento Jesus pode voltar, a qualquer momento as coisas podem acontecer, e eu preciso ser a resposta. Isso é importante. Agora, o homem segundo o coração de Deus que ora e que deve ungir os enfermos, este homem, por favor, veja Tiago 5,14. A Bíblia menciona aqui o fato do presbítero, que também é um homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero aplicar isso na vida do cristão nesta noite. Quem pode ler? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. E se não tiver um presbítero? É a hierarquia, o pastor, o presbítero, o diácono. Se não tiver, mas eu não sou presbítero. Então, se não tem um presbítero, você é um crente, você é um membro, você é um servo de Deus, você acredita. Você não vai colocar em prática a palavra de Deus para curar uma pessoa em nome de Jesus? Eu sou mulher.
Mas você vai deixar o camarada morrer? Você vai deixar o camarada enfermo? Você não crê em Jesus? Jesus não te salvou? Você não vai orar pela pessoa? Você pode não ungir, mas vai poder impor as mãos. Eu acredito no Deus vivo. Não sou eu milagreiro. É o nome de Jesus. E na autoridade de Jesus, doença, seja que nome for, em nome de Jesus você vai sair desta pessoa. Porque o meu Deus levou as enfermidades sobre ele na cruz do Calvário. A glória pertence a ele. Por isso, doença, sai em nome de Jesus. Nós temos que colocar em prática. O homem segundo o coração de Deus, irmãos, é uma pessoa que busca o Senhor com toda a sua alma. É uma pessoa escolhida. Uma pessoa nomeada para administrar, orientar o povo de Deus. Não importa a idade. Eu me lembro que eu aceitei Jesus com 15 anos de idade. Aos 17 anos eu era um diácono. Eu construí a minha primeira igreja aos 17 anos de idade. Nem pastor era. E o próprio pastor disse que eu era maluco se eu começasse aquilo. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós acreditamos. Você pode fazer as coisas. A gente só não faz se não começar. Só não faz se não começar. Você acha que a primeira igreja que eu fiz, fui eu que fiz? Não. Eu só botei fogo num pavio, porque estava todo mundo querendo construir. Só precisava ter um que começasse, porque a congregação era abarrotada de gente assim, ó. Lá em Governador Valadares, um calorão com sensação de 46 até de 50 graus, dependendo daquilo. Tivemos lá agora, com o ventilador ligado na gente, e dormindo, o suor era tanto, ensopava o travesseiro. Ai, dá conta do negócio desse. Jesus amado. Por isso que eu digo, o céu é um bom lugar, o inferno é pior. Olha, era assim de gente a congregação. Mas qual era o tamanho da congregação? O tamanho da congregação era daqui do púlpito para a parede. E o povo ficava pelo lado de fora. E o terreno era assim, ó. Descia uma escadinha de barro, quando chovia, misericórdia, que era barro escorregado, descia assim. Aí tinha um plano, que era a igreja, e depois descia mais assim. Nós fizemos aquilo. Um engenheiro amigo fez a planta, assinou e entregou. O areal, lá onde eles tiravam a areia, lá no Rio Doce, deu toda a areia. Ganhamos a pedra toda, ganhamos ferro, nós construímos. Hoje eles venderam lá, compraram na Baixada, num lugar mais bonito, melhor. Hoje estão melhor, mas isso valorizou. Se alguém não fizesse, se alguém não ajudar, aumentou a igreja ficou no alto, fresquinho. Embaixo fizeram sala. Alguém tinha que começar. Se você ficar sentado, eu não sei, aí eu não posso, ninguém me ajuda, aí você não vai sair do lugar, meu irmão. Alguém tem que fazer. Alguém tem que começar. Eu lembro que em Portugal, eu quis entrar na segunda cidade do meu estado. Não tinha um crente, era só eu. Nós começamos uma igreja na cidade de Portimão, no Algarve, lá em Portugal. Eu passei em frente à escola, as mães ficavam esperando os filhos saírem. Eu falei, é aqui. Elas não vão poder fugir. Estou esperando os meninos. Eu chegava meia hora antes. E começava. Peguei. O que eu tinha? Um pandeiro. Pandeirinho redondinho. Aquilo não era nada. Eu ia para o norte, cantava para o sul, mas não fazia problema. Fazia barulho e chamava atenção. Porque o meu negócio era pregar. Cantava, tocava, fazia barulho. Um para o norte, outro para o sul. Eu e o pandeiro. Eu ia para o norte, o pandeiro ia para o sul. Mas fazia barulho.
E o povo ouvia. E a gente cantava e pregava. E levantamos um povo que ficou ali. Uma pessoa tem que começar. Aí alguém chega na cidade, mas não tem minha igreja. Aí não procura igreja nenhuma, não começa trabalho nenhum. Mas se tem você que é sozinho, começa você, porque crê no Senhor Jesus, será salvo em tua casa. Você crê, você pode fazer. A obra de Deus nasce através de você, começa através de você. Você é um, se você ganhar mais um, só são dois. Olha, você já não está sozinho, você já tem um companheiro, dois. Você era sozinho, já tem um companheiro, dois. Se cada um ganhar um de dois, são 4. Se cada um ganhar um, são 8. E se cada um ganhar um, 16. Se cada um ganhar um, 32. Se cada um ganhar 64. E tá ali coisa que é bom de matemática, que faça as contas daí para frente. Mas começou com um. Começou com... Quem é um homem segundo o coração de Deus tem que ter qualidade? Tem. Você confiaria a sua vida espiritual em qualquer pessoa? Você confiaria a sua vida espiritual uma pessoa que não sabe o que fala, que dá mau testemunho, uma pessoa que mente? Você confiaria a sua vida espiritual numa pessoa que é membro da igreja e você sabe que só faz nem errado? Você confiaria? Eu não confiaria. Porque eu tenho que ter uma pessoa melhor do que eu para me ajudar. Se for pior, não me ajuda. E se você não confiaria sua vida espiritual na vida de uma pessoa cujo testemunho de vida não presta, você acha que as pessoas esperam o que de você? Elas querem Deus, mas elas não veem Deus, elas não têm experiência, então elas querem ver Deus através da vida de pessoa que diz que o serve, que diz que acredita nele, que diz que tem comunhão com ele. Então essas pessoas confiam em Deus no início através de nós. Se nós falharmos, as pessoas vão falhar também, vão ficar frustradas, vão desistir, porque elas não viram Deus, elas não conhecem Deus. Então é igual um filho. Você acha qual é o maior herói de um filho? É o pai dele. Quando que o pai deixa de ser herói dele? Quando ele começa a crescer, quando ele começa a ter entendimento e quando ele começa a ver que o pai não é aquilo que ele pensava. Mas até ter entendimento, mesmo que o pai erre, o pai é tudo para ele, porque ele não tem discernimento que o pai não está fazendo coisa certa. Ele confia. O que o pai falar, ele confia. Por isso que o pai e a mãe têm responsabilidade de ensinar certo o filho, para formar o caráter dele. A palavra de Deus, ela é santa, ela é fiel. Mas homens, às vezes, não vivem como a palavra de Deus é. E causamos prejuízos extraordinários na vida espiritual das pessoas pela nossa conduta errada. Não é a Bíblia que é errada. São pessoas que não vivem a Bíblia certa como deveria e causam estrago na vida espiritual das pessoas. E quem é que vai consertar? Às vezes pode ser tarde demais. E aí a pessoa vai responder diante de Deus. Então, a pessoa que serve a Deus, o homem, a mulher segundo o coração de Deus. Quando eu falo o homem segundo o coração de Deus, estou incluindo a mulher também. Tem que ter qualidade. Quando eu digo que tem que ter qualidade, eu não estou falando que temos que ser melhor do que os outros. Na prepotência, na altivez, não é isso. É qualidade de excelência, de humildade, de um coração obediente, fiel e disposto a ouvir, mas também disposto a obedecer. É como eu disse aqui,
No Ocidente, uma pessoa é valorizada pelas conquistas que ela faz. Então as pessoas se matam para conquistar. No jogo de bola, o time, ele se mata para ser campeão, porque é a conquista que importa. É a conquista que valoriza a pessoa. Mas já lá para os lados do Nepal, do Tibete, não é isso não. O valor que uma pessoa tem é a pessoa que morre para ela mesma. É aquela que subjuga o seu eu. É aquela pessoa que está pronta a servir. É que está pronta a obedecer. Pessoas que vivem uma mensagem errada do budismo, do islamismo, do confucionismo, aprendem isso. E nós cristãos já sabemos disso muito antes. Mas não fechamos os olhos e os ouvidos e fechamos o coração. Às vezes nós somos crentes dentro da igreja, vai lá na repartição pública. Ah, o irmão da igreja trabalha lá. Quando você vai lá pedir um favor, que você fica pertinho, você começa aquela pessoa arrogante, mandando vir com a outra pessoa. Aí a gente fica até envergonhado da paz do Senhor. Misericórdia, que paz do Senhor, o quê? Você sai correndo de lá. Porque a pessoa começa a brigar com o outro lá e dá má resposta. Eu? Falar que é meu irmão em Cristo, aquele trem? Deus me livre. Eu vou falar depois, rapaz, eu cheguei lá, você estava agindo dessa. Só, ó, racho fora. Ou então eu chego para valer. Ou eu chego para valer. Como? Na frente da pessoa que ela está maltratando, que ela não viu que eu chego, minha irmã, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Opa, matou. Aí o camarada que foi maltratado olha para mim, olha para ela, não fala nada, só olha para um e outro. Já entendeu a mensagem? Oh, Deus bom, rapaz, tem que ter qualidade. Não ouça a pregação como se fosse um discurso, meu irmão. Olha, preste atenção. Veja, por favor. Atos capítulo 6, versículos de 1 a 3, por gentileza. Qualidades exigidas de um homem segundo o coração de Deus. Quem pode ler Atos 6, de 1 a 3? O que eu entendo aqui? Que um homem segundo o coração de Deus, em primeiro lugar, ele tem que ser irrepreensível. Um homem de boa reputação. Um homem respeitado. Um homem que é ouvido. Não é um homem que é evitado. É um homem que aproxima os outros dele, mas não é dele, é daquilo que ele representa. É daquilo que ele representa, é daquilo que ele faz, que é a palavra de Deus. Então o homem de Deus tem que ser irrepreensível. Se você é um homem de Deus e é repreendido toda hora, onde é que fica a sua experiência de homem de Deus?
Se uma pessoa é repreendida toda hora, onde está a autoridade dele para ensinar em nome de Deus? Quando eu sou visto como homem de Deus, presta atenção, homem de Deus ou Gessivaldo. Gessivaldo é o homem, a pessoa, não tem nada a ver com o homem de Deus. Mas se eu sou visto como homem de Deus, eu estou representando Deus, eu estou falando em nome de Deus, eu estou tendo um testemunho de vida, é diferente da minha ação de homem. Mas se eu sou um cristão, o homem Gessivaldo tem que agir de acordo com os segmentos cristãos. Não pode separar. Está entranhado, o cristianismo tem que estar entranhado na minha boca, na minha mente, nas minhas mãos, no meu coração. Não pode haver separação. Ah, quem está falando agora é Gessivaldo. Quer dizer, então eu posso pecar, eu posso fazer bobagem. Ah, agora é o crente, é o homem segundo o coração de Deus. Então agora já tem que ser santo. Não separa. Uma coisa está ligada à outra. Então você tem que pensar. Não se trata de pegar no pé. Trata-se de seriedade. De um homem sério, cumpridor. Não é porque quer aparecer ou superior aos outros. Não, é porque ele está entranhado nesta palavra. E a palavra está entranhada nele. Misturou, é uma coisa só. De tal maneira que vivemos isso, que é impossível mais fazer separação do homem ou do cristão. Irrepreensível. Os padrões bíblicos do homem segundo o coração de Deus são principalmente morais e espirituais. Padrões morais e espirituais. Padrão moral. Meu irmão, todos somos tentados. Padrão moral como cristão. Eu já ouvi falar de funcionários, de empregados de multinacionais, aí o camarada, na hora do serviço, foi despedido porque foi pego no computador vendo pornografia na hora do trabalho. Chega em casa e diz assim, olha, esposa, filhos, o papai, o marido não tem mais trabalho. Oh bem, coitadinha. Por que você foi despedido? Aí ele vai mentir de novo, porque a Bíblia diz que um abismo chamou... Você acha que ele vai dizer que foi despedido porque estava vendo pornografia? Não, é porque o supervisor pegava no pé dele. Tinha inveja dele. Que mentira, rapaz. Que conversa fiada. Está vendo? Um erro chama outro erro. Um abismo chamou outro abismo. O homem de Deus, rapaz, não é mentiroso. O homem de Deus é honesto, é sincero. Doe em quem doer, rapaz. Então, não podemos separar o cristão do homem. O homem é transformado pela palavra. Não pode transformar, não pode separar. Se você está passando por luta e dificuldade, você tem que ter humildade de pedir ajuda, de pedir socorro. Não é fingir que está bem até morrer, porque você ficou sozinho, morreu, ninguém da igreja me ajudou. Mas você tem que ter humildade de aproximar e falar, eu estou precisando de ajuda. Então o homem, segundo o coração de Deus, ele tem que ter princípios morais e espirituais. Meus irmãos, como é que um homem segundo o coração de Deus? O enfoque das qualificações de um homem segundo o coração de Deus concentra-se no comportamento daquele que persevera na sabedoria divina. Por quê? Porque ele tem
que ter Deus nas suas decisões para serem acertadas. Deus na sua vida para ter uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Ser vigilante, ser sóbrio, ser honesto. Ter domínio próprio. Uma pessoa que é um homem segundo o coração de Deus não pode ser destemperado. Ele tem que ser modesto, tem que ter humildade. Mas quando eu digo humildade, não quer dizer que eu não tenha que viver a verdade. Humildade não é baixar a cabeça, sim senhor, sim senhor, sim senhor, e concordar com tudo, não. Isso não é humildade, não. Isso é burrice, isso é bobagem. Se é eu não tenho que concordar. Eu não vou discutir, não vou brigar, não vou impor, mas vou emitir o meu parecer sobre o caso. Se a pessoa aceitar ou não, isso é com ela. Mas eu tenho minha posição formada. E eu não vou obrigar ninguém a aceitar como eu aceito. Eu tenho que tenho que respeitar a pessoa também, ué. Agora, o que a pessoa tem que ter é sensibilidade espiritual, em discernimento espiritual, de entender que aquilo que ela está aprendendo, aquilo que ela está ouvindo, é de Deus. Então, eu vou aceitar, eu vou abrir mão da minha carnalidade e vou aceitar o que Deus está preparando para a minha vida. E vou levar isso para a minha casa. Vou abençoar a minha família. Vou abençoar os meus colegas de trabalho. Salve quem não quiser, mas eu vou levar coisa boa para casa, meu irmão. Por favor, você pode abrir a palavra de Deus em Tito, capítulo 1, versículos 7 e 8. Quem pode ler? O homem segundo o coração de Deus tem que ter essas qualidades. Não é exigência da igreja ou do pastor, é de Deus. Se Deus está pedindo isso, se eu fizer o contrário, eu estou errando, meu Deus do céu. Eu vou a algum lugar, se eu fizer diferente, não vou. Mas isso não impede a gente conversar. Presta atenção. As ideias são discutíveis. As ideias. Discutir no sentido de falar. Não é de oposição, de facção. Facção é separação. Eu não estou falando no sentido de separar, de impor. Eu estou falando no sentido de conversar. E deixar o Espírito Santo conversar orando, no espírito de oração. Irmãos, presta atenção. Quando, por favor, presbítero, vem aqui perto de mim. Não esqueça disso que eu vou te falar. Olha, eu sou um cristão e estou evangelizando uma pessoa. Eu estou falando com ele. Eu sei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui. Eu sei também que os demônios estão aqui. Então, eu estou falando para o presbítero, eu não estou vendo os demônios, mas eu sei. Eu não estou vendo o Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu sei que Ele está. Ele está me ouvindo, Ele me vê sozinho. Ele vê uma pessoa, mas não está vendo o que está em minha volta ou na volta dele, no mundo espiritual. Então, quando eu estou falando, presta atenção, não é só falar. Se ele aceitou bem, se não aceitou, problema dele. Não é assim. Eu vou falar com ele, evangelizar, em espírito de oração. Ao mesmo tempo que eu estou falando, eu estou orando por ele, eu estou intercedendo por ele, pedindo ao Espírito Santo que convença. Eu não vou falar com desdém, eu não vou falar com desprezo, eu não vou falar só para cumprir
o que a palavra diz, ide por todo mundo e pregai. Eu tenho que fazer isso com amor. Eu tenho que fazer isso com estrutura, com devoção. Senão é melhor não fazer. Então eu faço isso ligado. Por quê? Porque o Espírito de Deus tem que me usar. E quem vai convencer ele que está me ouvindo não sou eu, é o Espírito Santo. Por isso eu tenho que falar em oração, em jejum, em dedicação, para que o Espírito de Deus use a minha palavra como se fosse um martelo para arrebentar a pedra que está no coração dele. Para que o Espírito Santo quebre o entendimento que está sendo uma obstrução. Porque ele pode me ouvir, mas às vezes o diabo não permite que a pessoa que está me ouvindo entenda. Ouvir é uma coisa, entender é outra. Não sou eu que vou obrigar a pessoa a entender, é o Espírito Santo que ministra. Mas depende muito do vaso que está falando também. E a maneira como o vaso está falando. Se ele está falando em pecado, ou se ele está falando em santidade. Se ele está falando, se ele dedicou, se ele pagou um preço para fazer isto. Ah, pastor, eu não estou ganhando, eu estou pregando e não estou ganhando ninguém para Jesus. Porque você não lembra, não conhece que o Espírito Santo te usa, mas que a pessoa que te ouve, o diabo está agindo na vida dela. E você tem que libertar essa pessoa, começando, quebrando o entendimento que o diabo amarra para a pessoa não entender que necessita de um Salvador. Então, é dessa forma que temos que fazer. Por isso, nós temos que nos preparar. Obrigado, presbítero. Desculpa aí. Então, não estou só eu e ele. Existe um exército espiritual em volta da circunstância e situação. Não fique alimentando, eu não sei, eu não posso. Meu irmão, você não quer, é diferente. Porque você tem os meios, você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você tem o Pai, você tem o Filho, você tem a autoridade. Eu vos darei poder para pisardes o quê? Serpentes e escorpiões, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, abrirão os olhos do cego. Então, uma coisa é você não saber, outra coisa é não fazer porque não quer. Se você não faz porque não sabe, existe os meios, existe a fonte, existe o recurso. Eu não sei tocar baixo. Não sei tocar baixo. Eu posso ficar 20 anos falando como eu falo, que eu não sei tocar baixo. Eu só tenho 3 notinhas. 20 anos. Meu Deus, que vergonha. Isso aqui é falta de vergonha da minha parte. Entendeu? Isso aqui. Para falar também um trem, eu também falo outro. Isso é falta de vergonha minha. Tem 20 anos que eu só sei 3 notas. Mas, graças a Deus, Deus tem dado aqui uns meninos abençoados e eu, aleluia, estou usando o tempo para outra coisa. E deixando eles aprimorar. Mas eu não sei tocar baixo. Eu vou passar a vida inteira falando que não sei tocar baixo. E não vou querer aprender qual é a fonte. A fonte é o professor que ensina a tocar baixo. Eu preciso ir na fonte com o professor, eu preciso comprar um baixo, porque se eu não praticar o que ele ensinar também não vai valer nada, então eu tenho que ter. Então o que é? Eu tenho que ir na fonte que é Deus. Mas se você não comprar uma Bíblia e ler a Bíblia, também não vale nada. Que a Bíblia fechada não tem valor nenhum. Qual é o valor da Bíblia? É quando a gente abre, não é só abrir não, deixar na prateleira para espantar demônio não, que não espanta não. É abrir a Bíblia, ler a Bíblia e colocar a Bíblia no coração e ela vai ser um fogo consumidor. Ela vai arder. Então não fique aí, ó. A partir de hoje, comece a ter
comprometimento com a palavra de Deus. Tenha compromisso, meu irmão. Então a qualidade do homem de Deus é que ele tem que ser vigilante, sóbrio, honesto, moderado, hospitaleiro. Ouvimos a palavra hospitaleiro? Ouvimos. Hoje em dia, irmãos, olha, está tão difícil a coisa que você não confia em ninguém. Quantas vezes a gente não convida ninguém para ir na casa de ninguém? Quem é que a gente fala, oh, vai almoçar comigo hoje? Não, ele come demais. Esse camarada come, eu vou ter que comprar 2 galinhas no mercado, vou nada. Mas também, uma coisa é você ser hospitaleiro. Ó, irmãos, estamos recebendo aqui umas pessoas. Quem pode hospedar pessoas que estão vindo de outra cidade, de outra igreja? E todo mundo foge. E tem que botar o camarada no hotel? Tudo bem, mas ser hospitaleiro, rapaz. Chegou na minha cidade, chegou na minha igreja, eu vou hospedar. Tem que botar o camarada que veio me visitar, veio na minha igreja me abençoar no hotel, ficar sozinho num quarto lá, sem ver ninguém, só parede. Deus me livre. Hospitaleiro. O povo de Deus, quando chegava na cidade, eles tinham casas para ficar. Era abençoada a casa. Olha, vocês lembram que Obed teve a arca de Deus 3 meses na casa dele? Como é que Obed foi abençoado? Porque recebeu a arca de Deus na casa dele? A vida de Obed mudou. Quando você recebe, você tem que entender, não é fazer negócio, você tem que entender a palavra galardão. Diga, galardão. Recompensa que Deus dá àquele que responde como filho dele. Se você recebe um crente, o presbítero Gilmar foi buscar uma aguinha geladinha para o pastor, recebeu o galardão de um copo com água de pastor na vida dele. Eita maravilha! Ele não fez por isso, mas ele foi lá e buscou para mim, recebeu. Então, quando você recebe o pastor na sua casa, não estou fazendo propaganda e mandando você, não, vamos tirar o pastor fora. Se você recebe um irmão em Cristo na sua casa, não é para conversar fiado e fofoca, não. É visita espiritual. Não aproveita para descer a lenha nos outros, não, viu? E nem para comer o pastor assado. Faz visita espiritual, não é fofoca, não. Quando você recebe irmão na sua casa, para ser abençoado e abençoar, você recebe galardão, rapaz. Seja hospitaleiro. Ah, eu não recebo ninguém na minha casa. Deus me livre, você não tem lido Bíblia, não. 1 Timóteo 3,2 diz que a gente tem que ser hospitaleiro. Ninguém vai obrigar ninguém a receber. Não oferece nem um copinho d'água para o pastor e fica gemendo ali, ou para o presbítero, ou para o diácono. Sai seco. Ele pode até agradecer, mas vamos ser hospitaleiros, né? Não pode ser cobiçoso, cobiçar as coisas, cobiçar a televisão dos outros. Você vai na casa da pessoa e fica cobiçando os trem dele, vai cobiçar a televisão do outro, vai cobiçar. E cuidado para não cobiçar o marido e a mulher do outro. Véio. Se não vale televisão, mulher e marido do outro mulher de outro é homem. Véio. Não, a gente não pode nem falar mais isso hoje, Deus me livre. Não, esquece. Olha. Mulher do outro é dele e acabou, não tem como mexer não, viu? Então vocês já entenderam o que eu quero falar, né? Tá ali me ouvindo aquele trem lá, depois chega aí a polícia para me prender. A paciência. Não pode ser cobiçoso. Não podemos ficar cobiçando as coisas. Você ter, olha, no bom sentido, a ambição, no bom sentido de adquirir as coisas, de prosperar, é uma coisa. Cobiçar e leva a pessoa a fazer bobagem para ter determinadas coisas que ele cobiçou. Não é salutar, não é sadio isso. Temos que ter cuidado. O que é dos outros é dos outros. O que Deus tem para mim é para mim. Vai chegar a minha hora.
Chegou a hora dele, a hora dela, eu vou ficar feliz por ele ou por ela. Eu vou me alegrar com a sua vitória. Ah, mas eu não tenho. Vai chegar a minha hora, se não chegar, Deus sabe o que faz. Chegou a sua vez, aleluia. Vamos dar glória a Deus e aleluia, irmãos. Chegou a sua hora, chegou a sua vez. Ah, mas Deus não me deu. Meu irmão, não se compare. Deus te dá o que não dá para o outro, porque Deus vai dar, não é para você aparecer, vai dar de acordo com a sua necessidade, para o ministério que Ele tem para a sua vida. Então, espere em Deus. Não peça a coisa errada. Não coloque o carro à frente do boi. Deixe o Espírito Santo ministrar a sua vida. Seja grato. Eu tenho a minha igreja. Quer dizer, minha igreja. Não é minha, é nossa. Como pastor, como responsável, que eu quero dizer. Tem igreja muito superior à nossa em número, na nossa cidade. Tem igreja aqui com 1.500 membros. A nossa igreja tem 300, aqui a sede, 350 com tudo. E eu sou feliz com isso. Eu vou ficar aqui agora inventando trem para trazer gente, para falar, a minha igreja também tem 1.000 pessoas. É Deus que é o Salvador, eu estou trabalhando para isso. Se eu falar que eu não quero, eu estou mentindo também. Eu vou ser mentiroso, um hipócrita. Porque eu quero gente da minha igreja. Eu não estou tendo, mas eu quero. Eu quero. Mas eu quero também, eu tenho que ter cuidado. Que cuidado temos que ter? A qualidade de um homem e de uma mulher de Deus. Porque quando Jesus voltar, eu quero que você vá para o céu. Se não for, não é por falta de ensino, é porque você decidiu não ir. Aí é você e Deus. Então, a qualidade de um homem e de uma mulher é ser fiel sobre o pouco. E aí, o Espírito Santo vai conduzir a sua vida para você governar sobre o muito. Então, eu não posso desejar o 20º degrau que eu não alcanço. O que eu alcanço? É o primeiro. Mas o primeiro eu não quero. Mas se eu não quiser o primeiro, eu não vou chegar ao 20º. Então, ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Às vezes as pessoas já poderiam ter uma vida muito melhor hoje, mas passaram a vida inteira querendo o topo, sem aceitar começar pelo início. A Bíblia diz que não devemos soberbecer, mas que nós devemos ser obedientes. Então o líder cristão, o homem segundo o coração de Deus, deve ser antes de qualquer coisa exemplo dos fiéis. Exemplo dos fiéis. Pergunte para você, eu sou um exemplo dos fiéis? Eu sou um exemplo dentro da minha casa? Eu sou um exemplo no meu local de trabalho? Eu sou um exemplo da minha igreja? É isso que Deus pede. Vamos ler lá? Por favor, Tito 2,7. Pode repetir, irmã Hilda? Exemplo dos fiéis em tudo. E o último texto que eu quero ler nesta noite, 1 Pedro 5,3. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. O
que Pedro está dizendo? Se sua vida cristã e sua perseverança na fé podem ser mencionadas perante a igreja aqui reunida como dignas de imitação, você pode fazer isso? Você pode dedicar a sua vida? Você pode falar? Você pode dar o testemunho? A sua conduta, a sua vida cristã, ela é digna de ser imitada? Ah, pastor, mas aquele irmão, aquela irmã me tira do sério. Não tira não, rapaz. O Espírito Santo não pode ficar no canto, não. Você não está lidando com a pessoa, você está lidando com o Espírito Santo. A pessoa, Deus está te usando para tratar com a pessoa e está usando a pessoa para tratar com você. Olha quando Deus levou Jeremias à casa do oleiro. Vai à casa do oleiro que eu vou falar com você. Só disse isso. Ele obedeceu e foi para cá, desceu à casa do oleiro. Diz a Bíblia, desceu. Chegando lá, ele ficou parado, olhando o oleiro trabalhar. Que estava fazendo um vaso de barro. Ele acabou o vaso, pegou o vaso na mão. Por alguma razão, o vaso caiu por permissão divina, acredito eu, porque aquele vaso tinha que cair, porque a mensagem tinha que ser entregue. E para entregar, o vaso tinha que quebrar. Ah, foi o demônio que quebrou. Não, o demônio é ruim, mas também tenha paciência, velho. Existe coisa que a gente também não é tirar a parte dele, não. Porque o bicho é ruim mesmo, não tem bondade nele, não. Mas ali, naquele caso, Deus estava entregando uma mensagem. Não bota demônio nisso, não. Ah, fez o oleiro tropeçar. Não tem nada. O vaso caiu. A mensagem tinha que ser entregue. O oleiro pegou o barro, colocou na mesa, amassou e fez um novo vaso daquele barro. Aí Deus diz: não posso fazer eu, ó casa de Israel, de vós um vaso novo, como fez este oleiro? Vai, Jeremias, diga para Israel que ele é um vaso quebrado. E um vaso quebrado ou rachado não tem condições de receber nada, porque vai embora. Vai, Jeremias, diga para Israel que eu estou disposto a fazer de novo este vaso que é Israel. Se ele quiser, se ele permitir, eu farei de novo. Feche os seus olhos, por gentileza. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do grande oleiro. Jesus, quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, ó Deus da minha alma, eu quero ser um vaso novo. Meu irmão, eu quero orar com você. Vamos fazer desta igreja aqui um hospital de Deus. Vamos fazer desta igreja aqui hoje à noite a funilaria do Espírito Santo. Talvez você tenha batido contra outro carro.
e ficou amassado. Arranhou a pintura, quebrou a lataria. Entra na funilaria de Deus nesta noite. Deixa o Espírito Santo desentortar você. Deixa o Espírito Santo pintar você. E saia da funilaria de Deus novo, brilhando. Se você olhar o estado do seu carro, você diz, não vale nada, ninguém pode consertar. Mas se você deixar à disposição do Espírito Santo, e se você olhar aquele carro que foi batido, que ninguém podia consertar, o Espírito Santo vai consertar, e você vai chegar para buscar o seu carro, e vai olhar para ele, onde está o meu carro? Porque você viu um carro batido, você está esperando ver um resultado de alguém que não pôde consertar, e que te deu uma desculpa. Olha, estava muito ruim, infelizmente não deu. Não, o Espírito Santo vai te conduzir à sala do banquete e vai dizer, este é o seu carro. E você vai dizer, este é o meu carro, é o seu carro. Esta é a sua vida, que você pode achar que a vida do outro e a sua não tem mais jeito. Mas o Espírito Santo, ele toca no ponto certo, ele vai desentortar, ele vai preparar, ele vai deixar você novo. Vamos começar uma nova vida em Cristo. E eu aproveito para te dizer, orando contigo, amanhã nós temos oração aqui das 20 às 21 horas. Eu soube que tem vindo pouquíssimas pessoas para orar aqui na igreja. Eu fiquei muito triste quanto a isso. Porque uma igreja que não ora, ela não sobrevive, ela não avança, ela vai falir. Não a igreja, as pessoas. Eu fiquei muito triste. Então eu prefiro que, às vezes eu vejo a liderança da igreja preparando tanta coisa, ensaio daqui, não sei o que daqui, ppp, e na hora do culto não vem, porque já acha que é trem demais na igreja, e aí sacrifica os cultos. Porque já vem no ensaio, já vem nisso, já vem naquilo. Eu não vou no culto. Então é preferível que não faça nada, mas que venha no culto. Pode fazer, mas venha no culto. Não troque o culto para fazer o que quer que seja. Vamos orar? Eu quero encerrar o culto convidando você para vir aqui no altar. Eu quero abençoar a sua vida. Não vamos demorar não, mas eu quero orar por você. Eu poderia orar com você aí no banco, mas eu quero você aqui pertinho do altar, por favor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do grande oleiro. Senhor Jesus, quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Querido e amado Deus, hoje é terça-feira, um dia que não voltará mais. À meia-noite este dia será encerrado. Mas antes que ele encerre, nós queremos que ele seja encerrado, não com a nossa vida, ó Deus, dilacerada, em falta, mas nós queremos, Senhor, não sermos pesados na balança e sermos achados em falta como Belsazar.
não. Nós somos teus servos. Aqui estão homens e mulheres que vieram aqui nesta noite. Oh, meu Senhor, ouvimos a tua palavra. Não importa o vaso, não importa a pessoa. O que importa aqui nesta noite foi a palavra do Senhor. Foram os cânticos, o testemunho, as orações. As pessoas são falhos, mas o Senhor é fiel, é perfeito. Estenda as tuas mãos sobre os teus filhos agora. Ajuda, Senhor, porque nós temos muito que meditar. Ajuda-nos a amar a tua palavra. Ajuda-nos a voltarmos para a tua palavra. Ajuda-nos a vivermos a tua palavra como regra de fé, não importando para aquilo que os outros falem, para aquilo que os outros pensem, mas para a palavra, a vontade do Senhor predomine sobre a nossa. Eu quero abençoar os teus filhos, abençoar esta igreja, abençoar os membros, as famílias, para o Senhor dar saúde, dar vitória, sustenta e dá bênção espiritual sobre os teus filhos. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, com livramento de acidente, com livramento de morte. Ajuda-nos a amar a tua obra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Por favor, em nome de Jesus, cumprimente a pessoa aí do seu ladinho. Diga: é bom estar aqui com você. Deus te abençoe e te ajude. O Heller, falar contigo. Daniel. Aleluia. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.